Acho que o objetivo dessa máquina de ABM, né? Eu gosto de falar sistema de vendas para ABM, né? Porque a ABM geralmente gera warners, mas não leva warners para o funil, né? Então, o que a gente instala são esses dutos que levam o reconhecimento da marca para o funil de vendas mesmo, né? Então, isso aqui é uma visão de operação de receita, né? Fazendo uma analogia com esteira de produção de fábrica, tem início, meio e fim, e o começo da esteira de produção, esteira de receita, é segmentação de mercado, né? Então, é entender que tipo de segmento a gente vai focar, se é varejo, que tipo de nicho dentro de varejo, é varejo atacadista, supermercadista, né? Varejo como exemplo, poderia ser mercado financeiro ou outro nicho, tá? Ou se é varejo vestuário, por exemplo. E dentro desse subnicho, se for varejo atacadista, que tipo de energia eu vou colocar para abrir conversa com o decisor lá do açaí atacadista, do Tenda. Vamos pegar aqui um contexto, cara, do ICP que a gente se propõe a fazer, que seria, vamos supor, uma empresa de cibersegurança, vai? Beleza, então eu estou segmentando empresa de cibersegurança, são empresas de tecnologia que tem pelo menos 50 funcionários, a 200 funcionários, né? Um jeito visual de ver isso aqui é esse aqui, ó, quer ver? Aqui eu estou segmentando seguradoras, né? Mas poderia ser empresas de tecnologia também. E aí estou definindo o porte, né? Mais de 200 funcionários até 10 mil. No Brasil, seguros e previdência complementar. Quer que eu abra a lista lá de tecnologia no Navigator? Eu posso ir por lá. Pode abrir, pode abrir. Melhor, né? Fica mais no contexto. Vamos lá. Então, aqui a gente já tem uma lista pronta, né, galera? Mas, basicamente, o processo que a gente fez é definir os critérios de empresa, né? Então, dentro do setor, eu estou com atividades dos serviços de tecnologia. Eu quero empresas que atuam com tecnologia, mas com serviço e não com plataforma. Não quero empresa SaaS, porque eu quero vendas complexas. Eu quero empresas que estejam no Brasil, por exemplo. E eu quero empresas que tenham um porte de 50 a 200 funcionários. Quero subir um pouquinho, até 500. Beleza. Show de bola. Aqui ele me dá alguns resultados. Eu tenho 2.000 empresas que atendem esse critério. E aí eu posso trabalhar com a palavra-chave de cyber security, né? Porque ele vai personalizar. Dos 2.000, ele vai pegar lá, ó, 28 trabalham com cyber security. Beleza? Eu poderia criar uma lista de contas com 28 contas só de empresas que trabalham com cybersecurity. Beleza? Legal. Aí eu salvo essa lista como contas, qualifico ela, né? Vou entendendo aqui, de repente tem uma outra que eu já atendi, tem algumas que não cumprem critério, e aí eu vou excluindo. Por exemplo, sei lá, a Stefanini eu não quero, porque ela é do grupo Stefanini e o processo de compra deles é muito longo, porque é uma empresa muito grande. Beleza? E aí eu salvo isso como uma lista já qualificada, né? Então, eu vou fazer igual a Ana Maria, vou tirar o bolo do forno aqui, né? A gente já tem uma lista pronta de empresas de tecnologia que a gente criou mais cedo, onde eu passei a procurar alta administração, diretores, C-levels e founders de empresas de tecnologia de 51 a 200 funcionários. Só das empresas que eu flaguei como sim naquela etapa passada que eu mostrei para vocês. Beleza? E aqui eu já tenho uma lista que tem 142 decisores só de empresas que eu quero atacar. Tá? Então, tem, sei lá, 50 empresas e eu tenho 140 decisores aqui, dessas 50, 60 empresas. Tranquilo? Beleza. Então, esse processo, galera, está nessa etapa do fluxo aqui da esteira de produção, a microsegmentação de mercado, e aí esses leads, eles vão para a segunda etapa, que é a etapa de sales engagement, né, que é a etapa de prospecção, basicamente. Onde o meu SDR, o meu BDR vai entrar em contato de forma humanizada, entregando uma comunicação muito personalizada e fazendo uma proposta ali que vai culminar numa reunião, né? Como consequência dessa caixinha bem feita aqui, eu tenho uma reunião qualificada com conta certa, decisor certo e possivelmente com demanda na mesa, né? E aí começa aquele processo de reunião, a primeira reunião, de discovery, depois reunião de POC, de demo, de proposta, é o processo de pipeline. Chegou no escopo ok, vai para um forecast, negociação de preço. Vou abrir essas caixinhas aqui para a gente ver um pouco dessas caixinhas abertas, né? Essa primeira caixinha é a caixinha de segmentação de mercado. Então, você vê que é o processo de desenvolvimento do lead. Beleza? Aqui a gente poderia ter campanhas de LinkedIn Ads,
impactando decisores das contas-chave, né? Que aí entra um pouco no know-how da Heavy Hackers, gerando leads interessados, e eu tenho uma SDR qualificando esses leads, né? Tudo que gerar lá de preenchimento em forms, né, de conversão do LinkedIn Ads, eu tenho a qualificação ali. Análise pré-qualificação, que é ver se a empresa tem o porte, se o cara é decisor. Depois, contato com esses caras pré-qualificados e depois confirma a agenda, beleza? Agora eu tenho o funil em Y, né? Eu tenho as ações de outbound. Quando eu quiser prospectar do zero, eu crio as listas dentro do Sales Navigator e dentro do Apollo, assim como eu mostrei na etapa anterior, e posso colocar esses decisores em uma cadência automatizada, em alguma automação de LinkedIn, por exemplo. Onde no dia 1 eu vou seguir o cara, no dia 3 e 4 eu vou curtir alguns posts, no dia 5 eu vou conectar. Se o cara aceita, ele já vira um lead engajado e eu jogo para a segunda caixinha de desenvolvimento de negócios, que é aquela caixinha de Sales Engagement. E aí eu tenho o meu BDR ali prospectando esses leads que já estão engajados com o meu CEO, por exemplo. E aí eu vou falar, vou entrar em contato, fazer um pitch propondo uma reunião, né, com uma comunicação muito qualificada, e usando a autoridade do meu CEO, né? Olha, meu CEO se aproximou, a gente conversou sobre o seu perfil aqui agora, e emenda um pitch lá de prospecção. Como consequência dessa etapa bem feita, a gente tem uma oferta em áudio de WhatsApp ali, de reunião, e uns 14 dias de follow-up, com 2 follow-ups aí ao longo de 2 semanas, beleza? Confirmou a agenda, virou um SQL, tá? O que a gente entende como SQL, que é o lead qualificado por venda? Cara, é conta certa? Sim. É decisor ou influenciador? Sim. Tem demanda para o momento? Sim. Falou sim para os 3, é um SQL confirmado, beleza? Vai gerar uma reunião de discover, que aí já entra no funil de vendas, né? Você vai lá, vai contar um pouco do seu Só uma dúvida, esses pontos de contatos ali da SQL depois, é ligação, é somente mensagem, LinkedIn, por enquanto, nessa etapa? Então, aqui os pontos de contato dela é uma prospecção humanizada. Então, os 2 canais mais quentes que a gente orienta a fazer ligação, é quente, não está tão efetivo, porque hoje tem não perturbe, não tem mais empresas trabalhando tão fisicamente, né? Tem muita remoto. Agora, se não conseguiu entrar em contato, vai para o WhatsApp. O Brasil é o país... Você não concorda comigo que o que eu te mostrei ali anteriormente, eu vou mostrar logo na sequência, essa parte de conversa seria 100% automatizado dentro do contexto da nossa ferramenta. Então, os pontos de contato da STE seria exatamente por telefone ou até por uma questão de, teve algum lead que entrou na automação, porém a gente não conseguiu se conectar, ou acabou dando erro no e-mail, ou erro na conexão. Aí sim a gente entra para fazer uma curadoria manual. Faz sentido? Eu acho que faz sentido, Juliano. O que eu defendo é o seguinte, no mundo digital, no perfil do LinkedIn do cara, no perfil da company page do cara, no site do cara, vai falar as soluções que ele entrega, o tipo de mercado que ele atende. Tem muita oportunidade de coisas que você consegue mapear manualmente em 5 minutos e acabam personalizando muito a tua comunicação no WhatsApp, por exemplo. E o teu pitch fica muito personalizado. Então eu curto esse pitch humanizado. Mas é uma questão do que eu já fiz até hoje. Desculpa te interromper, mas o meu ponto de vista, tá? O SDR, o que eu vejo muito? No processo que eu criei, eu coloco muito ele para fazer treinamentos. Por quê? Cara, a gente contrata SDR e fala, tô a lista, liga para todo mundo, tenta empurrar. Cara, eu acho que esse não é o trabalho do SDR. Entendeu? O trabalho do SDR, cara, é trocar ideia, entender, ser parceiros, entender a dor do cara, para possivelmente vender daqui a um tempo. Então, o que eu acredito, cara, que esse contexto de automação é para ficar nutrindo o lead com informações, com materiais ricos, com framework, para que ele, na hora que entrar no momento de compra, ele lembrar da gente. E acabar comprando. Então, o que acontece? Eu vejo hoje os SDRs querendo agendar a reunião. No processo que eu estou querendo implementar aqui, isso que a gente está desenhando, eu quero fazer com que os leads agendem a reunião com a gente, entendeu? No final das contas, a gente vai enviar nossa agenda para ele, para que ele agende a reunião. Beleza. Isso vai minimizar o no-show
e vai trazer realmente o lead, que é o SQL. A gente vai além do MQL, a gente vai chegar no SQL, entendeu? Legal. Vai olhar para a reunião de fato. Eu acho que faz muito sentido, só que quando você atua assim, você tem que respeitar o tempo de vida, o ciclo do cliente. É ele que levanta a mão, ele escolhe o momento certo. Exato. Eu acho que faz sentido, mas às vezes as empresas precisam de um senso de urgência um pouco maior. Então, dependendo da necessidade financeira da empresa, se ela precisa bater uma meta de mais curto, médio prazo, talvez faça sentido ser um pouco mais agressivo e ir por essa linha aqui, mas é uma questão de escolha. E, na verdade, é uma questão de senso, né? Falar, pô, esse cara aqui talvez tenha ali uma dor agora. Esse aqui talvez a dor dele venha daqui a pouco. E a questão de contexto, né? Você não vai abordar um cara que você sabe que sua solução não atende, que o cara não é parecido com seus cases, que você não é muito especialista do mercado dele. Por exemplo, se eu vou incomodar o cara com uma mensagem de áudio no WhatsApp, tem que ser muito contextualizado, tem que ser um presente para ele. Ele fala, pô, realmente, eu sofro dessa dor que ele falou, e o que ele está falando aqui para mim faz muito sentido e o cara é especialista no meu mercado. Então, isso não deixa de ser um incômodo para ser uma oportunidade para o cara. Então, tendo muito contexto, eu acho que faz sentido ser agressivo. Legal. A depender do senso de urgência. Ok, vamos embora. Imagina. Beleza? Então é isso mesmo, a gente tem a mesma visão. A gente está alinhado nessa visão, Juliano, de que a gente tem que olhar para o SQL, cara. E mais do que isso, cara, tem que participar da primeira reunião com o cliente, se bobear. Porque se deu no-show, tem falha no processo. Se marcou a reunião, o cara não participou, volta o processo, não qualificou como SQL ainda, porque o cara não foi, e volta um processinho de entrar em contato aqui de follow-up com o BDR, beleza? Boa. Aí volta o ciclo dele, tá? Dessa reunião de discovery, acontece muito, cara, é conta certa, é uma empresa de cybersecurity, tem mais de 50 funcionários, tem um decisor na mesa, mas no momento ele não está precisando da solução. Por exemplo, eu estou vendendo um funil para ele, mas o cara já tem implementado o HubSpot lá e ele está feliz. Talvez tenha uma oportunidade de ter mais entrega do que o HubSpot e ser mais barato. Mas o cara não está com senso de urgência, por exemplo, entendeu? É aí que tá. Às vezes o cara tem a dor e ele nem sabe. E é por isso que eu gosto de jogar ele na mesa comigo. Porque eu jogo ele na mesa comigo, eu falo, ó, agora esses dias eu sentei com um decisor aqui de uma empresa grande de tecnologia e o cara tinha um funil de vendas. Cara, funcionava. Só que aí eu comecei a mostrar o que eu fazia aqui. Muito melhor. O olho do cara regalou. Falou, nossa, cara, como é que você faz isso? Por que isso? Exato. Porque, cara, é simples, cara, é simples. Você está criando um monte de ferramenta, criando um Frankenstein aí que eu falo. Exato. Colocando um monte de gente para trabalhar num contexto que está gastando uma puta de uma energia. Você poderia usar uma única ferramenta com um time. E tá baixando Excel para falar de resultado. Exato. Você podia usar uma única ferramenta, um time mais enxuto, tendo uma visão mais clara e sem dor de cabeça, trabalhando limpo. É isso que a gente se propõe a fazer aqui. Eu não vendo lead, eu não vendo reunião. Eu vendo otimização de processo. E essa otimização de processo vai gerar reunião, entendeu? E, cara, o que você entrega, até para minha solução, faz 6 anos que eu atuo com isso, e acaba que você tem 2 fatias de mercado. Você tem os caras com mais de 200 funcionários, que talvez esse cara tenha dinheiro para pagar um HubSpot, para ter tudo all-in dentro da mesma ferramenta, mas todas as empresas abaixo de 200 funcionários acabam tendo que seguir por caminhos do Pipedrive, RD Station, ferramenta de Sales Engagement, aí acaba ficando um Frankenstein. Várias ferramentas não otimizadas e integradas. Quando o cara vai tirar o relatório, ele tem que implementar um Power BI ou um Google Data Studio para ler tudo. Então é um desafio. Então é até uma questão de acesso que você está proporcionando para o mercado mais SMB, né? Exato. Muito bom. Beleza? E aqui é um processo de venda normal, galera. Tem o funil da venda, geralmente é uma reunião de discovery, né? Igual a consulta com o clínico geral. O que você está sentindo? Qual é a sua dor? Depois tem uma solução de demo, né? Que você vai falar, ó, cara, aqui é assim, você vai demonstrar, vai dar uma prova de conceito pro cara, vai dar um POC pro cara, mexer na ferramenta, sei lá. E, né, depois vai gerar uma reunião de alinhamento, alinhou o escopo, é exatamente o que o cara precisa, começa uma proposta. Faz ajuste no escopo ali, inicia, o escopo tá ok, é isso que eu preciso, inicia uma negociação de preço. Quando inicia a negociação de preço, ele inicia na fase de forecast, que é
basicamente, cara, tudo que é forecast é previsão de venda, né? Claro que uma parte vai fechar, a outra não, e isso é natural. Beleza? Tranquilo? Maravilha. E tudo isso aqui se traduz nessa visão, né? Que eu estou segmentando, aqui eu estou com automação de LinkedIn, né? Que aí a gente usaria Growth Funnels, né? Aqui eu estou prospectando, aqui é um framework de comunicação para eu ter um pitch muito personalizado. Aqui eu estou fazendo um modelo de gestão no Pipe Drive, que agora a gente vai fazer dentro do Growth Funnels, né? Medir indicador e produtividade da equipe de Sales Engagement e por aí vai. Beleza? Eu acho que, assim, a única coisa que faltou mostrar é essa parte aqui de contas target, que talvez seja uma oportunidade de a gente abordar. Isso aqui é um material de onboard nosso, que é continuação daquele playbook que eu dividi contigo, que é, cara, vamos definir o que são contas do ABM estratégico, que a gente vai dedicar mais energia, quais são as contas que a gente vai colocar mais automação, como a ABM Lite, por exemplo, né? Quantas contas por nicho, quais são os critérios de definição das contas, quais são os critérios de atratividade das contas como porte, e uma coisa que ninguém olha, né? Qual é a atratividade da tua solução para aquele mercado? Não adianta você ter o mercado certo na mão, as contas certas, mas você está perdido num commodity, você não tem diferencial perante seu concorrente para aquele mercado. Então a gente tem que analisar isso também na definição dessas contas. Beleza? Acho que é isso. Faltou alguma coisa aí, Juliano? Tem a parte que é importante, ó, a parte de, uma vez que eu defini as contas target, eu começo a criar minha UTD, que é a minha unidade de tomada de decisão. Tá ruim a resolução aqui. Que basicamente é o meu mapa de decisores e influenciadores. Eu tenho o decisor-alvo, mas eu tenho aqui um mercado X que permeia em volta dele. São os colegas de trabalho, são os cargos correlacionados, né? Então, eu tenho 3 níveis de tomada de decisão aqui para eu aprender a escolher os cargos certos dentro das empresas certas. Beleza? É isso, mano. Maravilhoso. Então, cara, para complementar o que você está fazendo aí, né, e o que a gente se propôs a fazer juntos, eu quero compartilhar com a galera aqui também uma parada legal. Legal. Vou tirar minha tela aqui, tá? Por favor. Bom, vamos lá. Galera, isso aqui, eu já criei muito conteúdo falando sobre Sales Engagement, sobre cadência e tarefa para vendedor prospectar cliente. E é o que eu falei ali atrás. O público, o nosso ICP, ele quer contratar um SDR, ele quer contratar o vendas, o comercial, ele quer que o cara fique ligando 24 horas, né, como se fosse um telemarketing ali, para trazer resultado. Tem horário para ligar, eu não gosto de receber, e tenho certeza que muita gente não gosta de receber ligação na sexta-feira, final do dia, segunda-feira de manhã, que você está na puta de uma correria, entendeu? Então eu criei aqui um processo, que é o seguinte, ó. Aqui é toda a estratégia, eu não vou passar cada um desses, senão a gente vai ficar horas aqui, mas é compreender as objeções do cliente, aqui eu mapeio as objeções, a integração das ferramentas, o bloco de tarefas por prioridade, o alto desempenho, análise do desempenho, desculpe, a melhoria e feedback, sempre importante você fazer follow-up e fazer roleplay com o seu vendedor, fazer sempre uma personalização segmentada, utilizar CRM, seja Pipe Drive, Pipefy, enfim, HubSpot, Growth Funnels, criar um roteiro de ligação com o roleplay, fazer um follow-up de encerramento, de ciclo, isso é muito importante, tudo tem que ter um começo. Acho que deu uma caída, deu uma oscilada aí, né? Voltei. Deu. Voltou. Beleza. Maravilha. Então é o seguinte, ó. Eu tenho uma cadência de tarefas onde ela vai de segunda a sexta-feira, onde eu já determinei exatamente o que vai rolar aqui. Então, ó, na segunda, ele vai lá no LinkedIn, vai fazer a primeira abordagem. O que é a primeira abordagem? Cara, não vai mandar mensagem, vai lá, vai curtir um comentário, vai visualizar o perfil do cara. Depois ele vai mandar o primeiro e-mail da lista que ele minerou na semana anterior.
vai fazer um curso de CS e vai entrar na Daily 9 horas da manhã, que é a nossa Daily aqui. Vai estudar treinamentos do setor, cara, eu gosto muito do MeTime, que é uma ferramenta que cria muito conteúdo bom. Vai fazer roleplay e à tarde vai começar as ligações, na segunda-feira. Depois vai estudar Snovio, que é uma ferramenta também que cria conteúdo muito bom para processo de pré-vendas, de vendas. E no final do dia vai fazer um encerramento ali com com um envio de WhatsApp. Depois, terça-feira, é basicamente a mesma coisa. Dia a dia só vai mudando o horário das tarefas e as cadências. Quarta-feira, quinta-feira e na sexta-feira, pessoal, é o dia onde a gente não faz ligação. A gente não manda o WhatsApp, a gente faz um e-mail de encerramento agradecendo para aquele público que a gente conversou durante a semana. E o que você vai fazer? Você vai estudar. Eu coloquei aqui esse treinamento que é o cientista do marketing, que eu acho legal, e você vai minerar as listas da próxima semana. Então, minerar as listas é uma tarefa muito importante que você tem que trazer o dado enriquecido. Porém, isso aqui eu estou mostrando na teoria. Na teoria tudo é lindo, né, Caio? E na prática, irmão? Exato. Como é que a gente vai pôr isso na prática? Vamos lá. Aqui eu estou fazendo uma extração e eu vou mapear todos os campos desse lead, beleza? E a hora que eu trouxer ele para dentro do contexto do meu CRM, o que vai acontecer, pessoal? Olha que legal. Eu tenho aqui a nossa automação de Sales Engagement e eu vou colocar em prática todas aquelas tarefas que eu mostrei ali dentro dessa automação. Então, eu criei um gatilho que quando a tag Sales Engagement SE semana 1 for adicionada, vai desencadear essa automação. Então, vai lá no perfil do LinkedIn do cara e você vai localizar o perfil do LinkedIn. Você vai capturar os dados desse LinkedIn e você vai procurar a empresa. Depois disso, que você fez tudo isso, você vai mandar uma solicitação de amizade. O que eu gosto de fazer? A solicitação de amizade, não envio com nenhuma mensagem. Isso para mim soa desespero. Quando eu recebo uma solicitação já com uma mensagem lá, 300 caracteres que ele permite, já querendo vender, eu descarto isso. Eu não mando nada. Eu só espero a pessoa me aceitar. Aqui eu vou verificar se ela me aceitou. Se ela me aceitou, ela vai cair desse lado. Conexão aceita. Se ela não me aceitou, deu falha, ela vai cair desse lado. Se ela não me aceitar, vai ficar aguardando até ela aceitar. Se deu falha, eu crio uma tarefa para o meu SDR, para ele fazer, e mando uma mensagem para ele no WhatsApp, já com a informação para ele fazer o contato manual. Beleza? Caso ele caia na conexão aceita, eu vou mandar uma primeira mensagem após um dia. Então, ó, a primeira mensagem já está aqui e é algo quebrando o padrão, pessoal. Eu vi o seu perfil no LinkedIn, eu vi que você está à frente da empresa X. Isso aí é a maior balela, cara. Eu recebo muitas mensagens assim, nem olho essas mensagens, eu acredito que quase ninguém olha. Então, olha que legal essa mensagem. Eu não vou fingir que eu vi o seu perfil e achei interessante. A verdade é que você apareceu na minha lista de conexões e eu adicionei, porque o seu cargo me chamou a atenção. E agora estou aqui pensando, será que você também recebe 47 mensagens por dia de gente querendo trocar ideia com você? Se sim, me conta qual que foi a pior mensagem que você já recebeu. Então, você entende que eu já quebrei um padrão aqui? Meu cara vai falar, pô, diferente isso aqui. Então, é isso. Eu quero receber esse tipo de mensagem. Eu não quero receber a mensagem, eu vi que você está à frente da empresa tal. Não, isso aí é bullshitagem para mim. Dito isso, pessoal, recebeu a primeira mensagem, eu vou esperar 5 minutos, eu vou enviar um e-mail para ele com o nosso case. Então, eu tenho um case de sucesso aqui que eu criei e esse e-mail para ele. Ó. E aí aqui tem um CTA, se ele quiser agendar, ele vai cair no meu link de agenda. Ó. Beleza. Maravilha, ele recebeu um e-mail, coloca uma condicional aqui, se ele abriu ou clicou, ou se ele colocou no spam, ou desinscreveu-se. Então aqui, ó, eu posso cancelar ele. Esse cara não quer nada comigo. Olha lá, é deletar. Se ele
Ó, vou deletar o contato. Ele vai sair da automação. Beleza. Se ele abriu ou clicou no e-mail, eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp para ele. Essa mensagem, eu já tenho um template pronto, falando que eu enviei um e-mail, né, que eu me conectei com ele no LinkedIn, e depois eu vou ligar para ele, minha primeira ligação. E aí a ligação tem que ser descontraída também, pessoal. Então eu criei aqui um script bem descontraído, sem querer vender. É trocar ideia com o cara, entender as dores do cara. É um script bem legal. Depois que eu liguei, eu coloco a tag ligação realizada, espero um dia, mando um segundo e-mail, faço a segunda ligação, coloco a segunda tag, espero mais um dia e mando um terceiro e-mail. Então, você percebe que eu criei aqui cadência de tarefas para o vendedor, porém, a atividade do vendedor é somente ligar, porque o resto é feito tudo automaticamente. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Principalmente com o Funnels, que é essa ferramenta que eu estou te mostrando. Criar o marketing e vendas num contexto só, sendo o setor de receita da empresa. E a gente pode até colocar aqui o CS, tá? Depois do que ele converteu, que a gente joga ele para uma régua de CS, onde ele vai ter todo o atendimento, todo o suporte, que isso sim é o setor de receita da empresa. Então, o que eu falei, eu estou melhorando o processo. Eu melhorando o processo, eu vou ter mais qualidade. Eu tendo mais qualidade, eu vou ser mais visível. Eu sendo mais visível, eu vou gerar mais lead. Eu gerando mais lead, eu vou gerar mais reunião. Então, pessoal, se você quer ter um processo assim, segmentado, bonitinho, orientado, com dados corretos, eu vou falar para você, deixa aqui nos comentários, LinkedIn, que eu vou mandar para você o link da transcrição desse webinar, e um material bem legal, e um link da minha agenda, para você agendar comigo ou com o Caio, para a gente trocar uma ideia sobre esse processo aí. Caio, o que você achou disso aqui? Cara, animal, resolve uma baita dor de mercado. Eu acho que a grande maioria do mercado está na mão de várias ferramentas e acaba construindo um Frankenstein, e na hora de analisar resultado tem que baixar o Excel. O Excel é inimigo do processo. E, exato. Cara, e assim, você colocar vendas e marketing desde o começo aí num processo integrado, e principalmente, não adianta você ter o melhor processo, a melhor tecnologia, mas não ter o mais importante, que é o engajamento de uma pecinha chamada ser humano. Se o SDR não está bem amparado por essa rotina aí, meu amigo, seu processo exatamente não vai funcionar. Então, por isso que tem que ter treinamento. Então, cara, aqui é o seguinte, eu não estou aqui para vender meu serviço, eu não estou aqui para vender a ferramenta, eu estou aqui para passar conhecimento. Então, galera, eu estou trazendo o Caio, né? O Caio, a gente andou se conectando aí alguns dias atrás, e o Caio, ele tem um perfil totalmente complementar ao que é o meu. Eu não sou o cara da vendas que vai lá, vai prospectar, e vai ligar, e vai trocar ideia. Eu sou o cara que vai operacionalizar isso aqui. Então, hoje, o meu cliente, ele vem através dos meus posts no LinkedIn, que é a grande maioria, mas eu não pego o telefone e saio ligando. Então, estou fazendo uma junção aqui com o Caio para a gente começar um projeto novo entre a Heavy Hackers e a Heavy... A BM Revdim e a Heavy Hackers. Para a gente criar um contexto de vender essa consultoria, tudo que o Caio mostrou ali para vocês, implementado dentro da ferramenta. Então, pessoal, se você tem uma afinidade com o Caio, tem uma afinidade comigo, entre em contato com ele no perfil dele, entre em contato comigo no meu perfil, que a gente mostra isso aqui para vocês na prática e mostra os resultados que a gente tem. Porque é fácil, isso aqui é lindo, né, mostrar, mas eu gosto de pegar e mostrar o que eu faço, o que eu gero de reunião, o que eu coloco de venda dentro do CRM. É cash money no bolso, né, motherfucker? Então, falar, um monte de gente fala, tem um monte de especialista de guru aí que vende lead. Eu não vendo lead, eu vendo processo otimizado que gera reunião. Então, é geração de demanda para time comercial de vendas complexas. Principalmente pagar boleto, né? Sem ética de vaidade. House. Esses são os melhores mercados que eu gosto, que eu tenho resultado, cibersegurança e software house. Então, pessoal, a gente gravou esse conteúdo aqui para vocês, exatamente para criar esse contexto, para vocês conhecerem um pouco mais do que a gente faz. Pelo que está rolando aqui, eu acho que vai sair vários desses aí nos próximos dias, nos próximos meses. E, Caião, agradeço aí pelo seu tempo, pela parceria, espero que esse projeto nosso aqui alavanque, dê muito certo.
vai começar com o pé direito, beleza? Galera, até a próxima aí. Caião, quer finalizar? Quer falar alguma coisa pra galera? Cara, é isso, é receita na veia, vamos entender o que é preciso fazer para que a gente chegue no forecast ali, é isso aí, cara. Vamos pra cima. Mano, até a próxima, valeu, galera! Valeu, galera.